Bom dia a todos e todas presentes. Bom dia aos participantes da mesa. Meu nome é Ana Janaína, eu sou diretora de gestão do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do DF, que é uma instância de participação social presidida pelo governador e que também tem, entre os seus eixos de debate, o debate sobre a região metropolitana, sobre a RID e sobre o entorno. E, sem mais, passo a palavra para o professor Auro Paviani, que é também um conselheiro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do DF. Bom dia a todos os presentes. Em nome de Janaína, cumprimento as senhoras presentes e as autoridades que estão desenvolvendo esse importante seminário. Agradeço muito a Júlio Miragai o convite para expor coisas que no Núcleo de Estudos Urbanos Regionais da UNB e no Departamento de Geografia e juntamente Faculdade de Arquitetura e Urbanismo nós temos discutido com uma certa frequência, que é o desenvolvimento urbano e regional e também no combate às desigualdades sociais, tanto na que eu chamo de AMIB, que é a Área Metropolitana Integrada de Brasília, e a RID. Costumeiramente, eu coloco na tela um pensamento que é importante para o que eu vou relatar, que é um pensamento de um grande geógrafo, que é Milton Santos. Bem, devo dizer que eu trato de área metropolitana já desde 2010, quando nós editamos uma obra chamada Brasília 50 anos, da capital à metrópole. Num grupo de 17 pessoas, nós concordamos em tirar do nosso dicionário a palavra entorno por pejorativa, como falou muito bem aqui membro da mesa. Normalmente, seguinte, eu também homenageio Milton Santos, que foi o nosso grande geógrafo, que, em sua obra chamada A Natureza do Espaço, nos diz: acostumamos-nos à ideia de região como um subespaço longamente elaborado, uma construção estável. As condições atuais fazem com que as regiões se transformem continuamente. Isso nos leva a um pensamento da dinâmica espacial e territorial que é maleável, que é sujeita a intervenções governamentais no estilo de investimento e no estilo do rearranjo das condições de trabalho, sobretudo. E acho importante que esse seminário discuta essa questão, porque nós temos o desafio de propor questões e não apenas criticar que há algo a fazer e que, como vimos aqui o Becker Barbosa citar, necessita de uma alavancagem. Um sábio da antiguidade clássica dizia o seguinte: dê-me uma alavanca e eu levantarei o mundo. Não é? Essas alavancas nos dias atuais não fogem de duas questões. Uma, que foi brevemente citada por Becker, que é a educação, e a outra é a questão de investimentos básicos nas questões fundamentais de alavancagem. Seguinte. Por uma questão de método, eu costumo também trazer para o público uma questão importante a considerar. A mesa toda, ora tratava de região, ora tratava de área. Nós, em geografia e em planejamento, distinguimos, porque a região, geralmente, é um território delimitado para certos fins, geralmente para fins estatísticos, e o IBGE nos brindou com as grandes regiões nos anos 60, que é a região norte, a região centro-oeste, a região sudeste, etc., a região sul, e que nos traz, enfim, subprodutos para políticas públicas, que são as mesorregiões e as regiões intermediárias, como a microrregião. Enquanto que a área é uma área dentro da região, ela é mais restrita, ela é sujeita de modificações com mais rapidez
enquanto que na região sempre tem maior lentidão no trato das intervenções. Então, a área é um território inserido na região e se destina a projetos, programas com recursos específicos, não é? No caso, por exemplo, a área metropolitana, que nós tratamos, é uma simbiose Goiás-DF. Eu trato de tirar Minas, porque não há uma interação intensa como entre Goiás e Distrito Federal, e, portanto, nós ficaríamos restritos a uma área metropolitana com gestão de serviços públicos comuns, como foi aqui há pouco dito, que a água está sendo bombeada para Valparaíso, então já temos um elemento dentro de um contexto mais amplo que deve ser tratado com totalidade. Ninguém brasileiro ou estrangeiro vem fazer projeto aqui que não faça um planejamento com visão de totalidade, que pode ter especificamente um centro metropolitano no plano piloto, como dentro em breve, devido à flexibilidade da gestão, pode ter um centro metropolitano fora do plano piloto, evidentemente, em áreas menos congestionadas, não é? Então, o censo de 70, eu recomendo que vejam uma revista brasileira de geografia no volume 70, em que eles mostram como é que as áreas metropolitanas e não região metropolitana, áreas metropolitanas foram designadas para fins estatísticos do censo de 70. Seguinte. Bem, um outro conceito que é importante falar, que normalmente se discute urbanização como colocar meio-fio, asfaltar, etc. Uma visão de totalidade nos mostra que a urbanização não é apenas um volume tal de população, ela incorpora 3 elementos essenciais. Claro, população, que geralmente é a que ocupa uma área metropolitana mais ou menos ampliada, não é? Tem, então, um conceito populacional. Tem uma expansão física estrutural, que é o avanço no sentido, como diz o Harold Carter, um geógrafo inglês, ele diz que é no sentido de cimento e tijolo. Eu diria que Brasília é tijolo e cimento, vidro e asfalto, que mostra, digamos, a estrutura urbana sendo ampliada com as ações humanas no sentido de melhorar a qualidade de vida. E, no nosso caso, a expansão se dá, e se deu, né, priscas eras, no sentido polinucleado, isto é, você tem uma constelação urbana de cidades jogadas no território sem muito critério. Veja, o Gama está a 42 quilômetros, Taguatinga, quando acabou com o planejamento urbano em 58, dispersou a população pobre dos arredores da Cidade Livre, né, o núcleo Bandeirante, e começou, então, a pontualização, já em 58, das cidades no território do DF. E que tem uma tendência que é suscetível de meditação. Atualmente, você está destruindo o que houve de vantagem com o polinucleamento, com os núcleos múltiplos, estão destruindo isso com a conurbação. Conurbação é, em geografia e no urbanismo, a junção de cidades. Hoje você sai da Asa Sul, passa pelo CIA, passa pelo, enfim, pelo Park Shop, etc., naquele monstrengo onde era o estádio Pelezão, você chega até os fins de Samambaias e de Ceilândia sem sair do âmbito urbano. Então, você já tem um aglomerado, e foi pena que eu não trouxe a fotografia aérea da NASA, onde você tem uma grande mancha urbana mostrando essa tendência à conurbação, que trazem inumeráveis problemas na gestão pública, porque você emenda e congestiona, enquanto que o polinucleamento era fácil de ser consertado, dispersando os lugares de emprego. Porque aqui, primeiro, os governos todos, e não é só esse, todos, antes, né, dispersaram a população em locais onde se morava, mas não se trabalhava. E hoje eu já ouvi falar que o governo está preocupado em descentralizar as oportunidades de trabalho, com a ajuda também do setor privado, porque isso não é só uma questão de governo, é uma questão, o governo direciona e o setor privado colabora. E, portanto, um terceiro elemento da urbanização, que é essencial, é que eu estou tratando, são as mudanças, né? Aqui sempre se mudou a população de um lugar para o outro sem transformar. O que eu quero dizer? Você muda a população de lugar e ela continua sendo pobre. Quando aqui eu falei no começo da palestra que nós temos que trabalhar com o combate às desigualdades urbanas e sociais. Então, para você transformar,
você pode levar um século. Enquanto que as mudanças são estruturais e são localizadas, e às vezes são pontuais, podem ser feitas bem rapidamente. Isso é uma questão para reflexão. Bom, quando você pensa num dos elementos da urbanização, que é a evolução populacional, você vê, primeiro, nas metrópoles que eu peguei como exemplo, toca aí que tem uma metralhadorazinha, sim, toca a projeção, por favor. Vai tocando que tem o seguinte, as metrópoles se agigantam entre 2000 e 2010, de que forma? De novo, São Paulo, com 11 milhões de habitantes, tem um incremento de 810 mil habitantes no decênio. O Rio, com 6 milhões, incrementa 465 mil. Salvador, com 2 milhões e 600 mil, incremento de 233. Brasília, que é alvo das nossas preocupações, só a parte interna é o DF, evolui 511 mil, o que significa que nós temos uma pequena cidade de 51 mil habitantes todo ano aqui dentro, não é? 511 mil na década. E Goiânia também cresce extraordinariamente bem, embora tenha uma população a metade do DF, ela tem um incremento de 209 mil e um total de habitantes de 1 milhão e 300 mil. Agora, se nós agregarmos a área metropolitana externa ao DF, você tem 900 mil habitantes. Então, a nossa metrópole, que eu falo que deve ser integrada, ela tem os 2 milhões e 500 mil, mais 900 mil dá praticamente 3 milhões e 500 mil habitantes. Aqui está a MIB, de acordo com o mapa do professor Rafael Zâncio, que está contida nesse livro que eu citei, Brasília, 50 anos da capital, a metrópole, da editora da UNB. Lá a gente produz essas coisas e eu divulgo porque é importante que as pessoas leiam, até para políticas públicas, há muitas sugestões interessantes. Bom, a rede, já viram ali, tem uma mancha que se espraia. Volta, por favor. A mancha se espraia no sentido do plano piloto para o oeste e para o sul. Então, é uma tendência natural digamos assim, da evolução imobiliária de ocupar os espaços em aberto e criar novas cidades. Aconteceu fora do DF o mesmo sistema pelo setor privado dentro do DF. Aqui se polinucleou, lá fora tem Cidade Ocidental, Valparaíso, Pedregal, Novo Gama, etc. Também apenas lugar para habitar e não para trabalhar. Seguinte. A RID, aí nós vamos passar agora para uma questão importante, porque não dá para pensar apenas o Distrito Federal, só Brasília, sem ver o contexto da totalidade que nos envolve, né? De alguma maneira, os municípios mais próximos que compõem a RID, que são 22 municípios, são 3 de Goiás. Eu admito que estão aí de penetra, né, na realidade, porque o que importa na RID são os 18 municípios de Goiás e o município de Brasília, né, porque muita gente se esquece de que aqui nós temos um Estado federado e um município. O município, que é Brasília, que envolve todas as cidades satélites, assim as chamo ainda, porque elas, segundo o Instituto Pan-Americano de Geografia e História, deveriam ser mais satélites, porque elas teriam uma relativa autonomia em relação ao centro. No caso de Taguatinga, no Bandeirante, alguma coisa o Gama, Sobradinho, realmente tem esse porte dentro do município de Brasília. A região tem 56 mil quilômetros quadrados, tem uma população de 3 milhões e 700 mil habitantes, há pouco alguém citou 4 milhões, está evoluindo para isso, e o que preocupa é o IDH, como foi falado na mesa de abertura, não é? O IDH médio é 0,74, o DF tem um IDH melhor, segundo consta, um dos melhores do país, 0,87, e Mimoso de Goiás com apenas 0,66. Quer dizer, preocupa porque você já aí vê a desigualdade social dentro de uma área que deve ser integrada. Então, uma das coisas melhores para a integração é nivelar mais, verificar qual é a diferença entre o menor salário e o maior. Uma ocasião eu dei um curso no Uruguai, onde me disseram que a diferença entre o menor e o maior salário é de 3 vezes. Aqui, se você pegar os 20 e tantos mil reais, o salário maior, 27 mil, e o salário de 1.622, daí mais de 40 vezes, 50. Então, tem que nivelar mais essa questão para reduzir a desigualdade social.
que aqui tem dois vetores, o desemprego, já que, inclusive, o Júlio Miragaia citou, nós temos 58% das oportunidades de trabalho no centro, 48%, e a periferia, que tem 92% da população, tem apenas 52%, quer dizer, a diferença aí com os 48% que o Júlio agora me atalha para corrigir. Bom, então, desemprego e moradia andam juntas, porque se você for olhar daqui a pouco, eu vou mostrar, quanto mais pobre, mais desemprego. Depois, um baixo dinamismo industrial na rede, não é, como aqui já foi relatado, nem custa, não precisa colocar, porque, basicamente, a região tem agronegócio, mas tem que ser agronegócio industrial. Por enquanto, ainda se exporta produtos em bruto, não é? E depois uma falta de integração, que aqui houve muita promessa de integrar, do desejo, e isso é bom, porque politicamente é importante fazer isso para o desenvolvimento regional, que haja essa integração entre as duas unidades federativas, e também com metas regionais bem específicas. O que nós vamos fazer aqui, ali e tal, mas de uma maneira de totalidade. Não adianta dizer, vamos fazer um aeroporto em Formosa, vamos fazer um aeroporto em Planaltina. O aeroporto é uma questão no universo que tem que ser pensado com as cabeças que aqui estão. Nessa sala mesmo dá para juntar 50 pessoas capazes de elaborar um plano de sucesso com essa visão de totalidade. Não adianta, o grande inimigo do planejamento é a ação pontual. Faz isso aqui, faz isso lá, sem verificar o que influi uma coisa da outra, geograficamente falando, espacialmente falando. O território, ele recebe, mas depois dá uma resposta, né? Em forma de erosão, em forma de coisas inadequadas feitas de maneira incorreta, e, sobretudo, a população que sofre, né? Imagina os que estão trabalhando aqui e moram na periferia, o que é vir todas as manhãs para cá e o que é todos os dias ir embora. Em 1974, o Senado realizou um seminário de problemas urbanos, e lá eu declarei, nós apresentamos com outros colegas 3 trabalhos, e lá foi dito o seguinte: vamos diversificar os horários de funcionamento das instituições públicas, e também, por que não, do comércio. Mesmo que se faça isso, a congestão urbana desvaloriza o plano piloto, porque ele engolfa, ele não traz capitais, ele afugenta a capital. Então, vejamos. Seguinte. Então, é isso que eu queria relatar aqui, enfim, mostrar a preocupação do geógrafo que se empenhou no estudo dessa cidade já desde 1970. Em 1970, nós fizemos um estudo, o segundo estudo no Brasil da mobilidade interurbana, né? Quem vai aonde, fazer o quê, em que horário. Nós tínhamos as cidades que tinham um pique de perda de população, como Sobradinho, Taguatinga, Gama, e a cidade que recebia a população ao longo do dia. Então, é uma coisa preocupante que haja um fluxo de tempo e de governos em que essa coisa não foi mexida, né? Quer dizer, há 30 anos nós tínhamos mais condições de dispersar as oportunidades de trabalho para as cidades satélite, e eu lembro que o Gama, por exemplo, tinha um enclave do setor industrial, um território bastante importante para colocar ali indústrias, e se você vai lá ver hoje, tem edifícios de 20, 30 andares. Então, quer dizer, não era para ter indústria ali, e sim mais habitação. Então, lugar que tem mais habitação, tem que ter mais local para trabalhar. Essa é a minha tese que, ultimamente, eu tenho exposto. Bom, era essa, então, a minha ideia. Eu tenho alguns minutinhos. Em seguida, eu mostraria o que nós diríamos, quais são as prioridades, né? Então, as prioridades são muitas, né? Umas 10 ou 12, aí nem é tanta prioridade, porque serão prioridades se vista com totalidade, né? Do modelo que está aí, nós temos que ter um transporte público com desestímulo ao transporte individual, né? Hoje em dia está se fazendo ampliação das vias que deveriam ser racionalmente usadas para transporte de massa, né? As ciclovias que poderão ajudar, mas, por enquanto, tem mais ciclovias do que as bicicletas, em função também da novidade, né?
Temos que ter passagem subterrânea para proteger o pedestre, apesar da faixa de pedestre, que é uma inovação brasiliense, não é? Nós temos que ter lugares para acumulação de um lixo que não seja à margem das rodovias. Quem passa na BR-60 fica escandalizado com o que se coloca lá de materiais usados, que poderiam ser reciclados e reutilizados, por exemplo, em placas para a nossa cidade melhorar a habitação, por exemplo, com placas pré-moldadas. Em seguida, eu vejo os problemas de planejamento com os desafios que se nos apresentam na área metropolitana. Não é? Volto agora aqui para dentro, junto com os municípios, 10 municípios do fatídico e já eliminado o entorno, não é? Ao menos o termo a gente elimina, que é o seguinte: recursos escassos, alargamento de periferias e necessidade de uma integração, como eu já falei. Bom, transporte de massa a gente sabe que está deficiente, não adianta repisar muito isso, e isso vai ser, digamos assim, com o veículo leve sobre pneus vai ajudar um pouco, espero que ele chegue às áreas periféricas, não é? A infraestrutura viária e saneamento devem ser acompanhados, não é? Habitação e postos de trabalhos novos têm que ser pensados em termos da totalidade da área metropolitana, e aí incluir Valparaíso, Estado Ocidental e outras, não é? A segurança pública tem que ser também algo bem integrado, e o combate à criminalidade que tira a vida das crianças e inferniza a vida nas escolas, não é? As escolas hoje estão tomadas por esse tipo de problema e requerem não apenas muros altos, mas tem que ter a família integrada à escola, não é? É isso que está faltando, e que o senador Cristóvão Buarque resolveu decretar uma lei em que a família, ao menos uma vez por mês, se integre à escola, para que ela seja mais limpa, os professores prestigiados, etc. Bom, a saúde coletiva e a educação deve estar em primeiro plano, não é? E alargamento da periferia que nós estamos vendo aí na AMIB, ela aconteceu porque Brasília foi um espaço que não conseguiu reter população. Muitas das pessoas que eu entrevistei em Pedregal, em Cidade Ocidental e Valparaíso, há mais de 20 anos, de alguma maneira já moraram em fundos de quintal da Ceilândia, em fundos de quintal de Taguatinga e do Gama, porque aqui a terra é cara, o aluguel é mais elevado, etc. Então, as pessoas buscaram a compra de um terreno onde antigas fazendas foram loteadas em Lusiânia. Bom, e a integração da rede que se faz agora, inclusive pelo que Marcelo Dourado falou, por um trem que vai ligar Lusiânia ao plano piloto, mas aí tem que ver o seguinte: enquanto o trem vem de manhã carregadinho, ele tem que, de volta, levar a população que trabalhe também nessa área metropolitana externa. Seguinte, encaminhando para o finalmente aqui, vou dar os dados que eu citei há pouco, a segregação, né, que nos leva a essa desigualdade, que é a concentração de postos de trabalho, né? A área central com 47,7%, dados da Codeplan e do Diese, diga-se, com apenas 8,17% da população no plano piloto. Então, o plano piloto concentra muita atividade, e isso pode ser ruim para o futuro. Os núcleos periféricos, que têm 52% dos postos de trabalho, têm quase 92% da população. Então, um desbalanço aí enorme, não é? A taxa média de desemprego do DF é 11,9%, dados recentes da Codeplan, de setembro de 2012. O Diese definiu a área melhor dotada, que é o G1, né, que é o plano piloto e as adjacências, com quase a metade do desemprego médio, não é? E o G2, que já é uma área intermediária, Taguatinga, Ceilândia, etc., com 10%, e o G3, que é a área mais pobre do DF, Recanto da Zema, Santa Maria, etc., com um pouquinho mais do que a média e mais do que o dobro do plano piloto, 14,3%. Seguinte. Isso requer que se pense sobre essa questão da concentração dos postos de trabalho. Encaminhamento para o futuro é o seguinte: descentralizar as atividades, como eu enfatizei, dotar a AMIB de infraestrutura, investir em empreendimentos inovadores, e aí vem o setor privado, que tem que entrar firme nesse projeto, não é? Junto com o governo, criar condições para a educação, eu enfatizei aí, porque eu acho que, se não se fizer isso, não adianta vir
gente de Singapura, de onde for, porque eles vão chegar à conclusão de que, para você industrializar, para você alavancar o desenvolvimento, você tem que ter massa pensante, operários que sabem uma língua estrangeira. Não é? Eu acho que precisa educar o operariado para essa nova fase, que, inclusive, é indicada pela cidade digital. Não é? Então, a educação é a alavanca do sábio que queria alavancar o mundo, no nosso caso. Né? E o desenvolvimento tecnológico, porque isso é fatal, ele vai acontecer, queiramos nós ou não. Os enclaves virão unilateralmente e vão usar a nossa massa pensante. Veja, eu estou vindo de uma universidade que produz uma mão de obra qualificada que nem sempre encontra trabalho aqui. A UNB tem 30 mil pessoas, né? Então, é possível que você dali não tire, digamos, 20 ou 30 pessoas capazes de elaborar um projeto. E, por fim, incentivar o uso de matérias-primas da região sem depredar. Eu falo, por exemplo, na possibilidade de indústrias químicas que usem materiais, tanto minerais como vegetais, como animais, do cerrado. Mas aí tem que preservar também o cerrado, porque, pela especulação imobiliária, você vai eliminando uma coisa que é uma riqueza. Assim como o Código Florestal, né? Você elimina as plantas ao redor do rio, das margens do rio, e você depreda a natureza. Você entope o rio, e assim vai. Quer dizer, então, como eu falei antes, não dá para pensar pontualmente, porque a questão pontual, a questão do improviso, é o grande inimigo do planejamento. Então, eu queria, com essas palavras, dizer que é um prazer transmitir essas ideias, são reflexões que eu venho repetindo, inclusive nas conferências pré-regionais do futuro Encontro Nacional de Desenvolvimento Regional, que eu venho batendo nessa tecla da questão da desigualdade que tem que ser eliminada a partir da educação, a partir da valorização dos professores e da escola. Eu espero que a mesa tenha tido paciência de me ouvir, assim como o auditório. Obrigado a todos e obrigado a Júlio Miragai. Bom, eu agradeço ao professor Auro Paviani. É sempre bom escutá-lo e escutar a sua posição sobre a região metropolitana. Aviso aos participantes que nas pastas de vocês há uma inscrição para o uso da palavra. Após a fala do último debatedor, a gente vai abrir para o público. Vamos fazer ciclos de 5 perguntas. E, lembrando, em cada pasta a inscrição para o uso da palavra, eu passo agora a palavra para o senhor Vicente Lima Neto, do IPEA, para iniciar a sua apresentação. Obrigado. Bem, bom dia a todos. Meu nome é Vicente, eu faço parte da diretoria de estudos urbanos regionais e ambientais do IPEA, tá? E a questão metropolitana acaba sendo uma linha de pesquisa corrente da nossa diretoria e da nossa coordenação de estudos urbanos. Pode passar. Primeira pergunta que se faz, só corrigindo aí, estava fazendo isso ontem à noite, são 22 municípios da RIT. Qual o entorno considerar na questão do planejamento do Distrito Federal, tá? E com relação ao planejamento metropolitano? Se a gente considera a RIT, com bem mais abrangente, não pegando apenas os municípios limítrofes ao Distrito Federal, considerando aí os 22 municípios com população aproximada de 3,5 milhões de habitantes, população urbana, tá? Ou uma outra forma de considerar a questão da metrópole, que é a região de influência da cidade, estudo desenvolvido pela REGIC, que tem uma abrangência um pouco menor do que a RID, são, no caso, 10 municípios com população de 3,3. Tá? Independente do recorte espacial, os problemas estão dados. Tá? Existe uma relação do DF com os municípios do estado de Goiás e de Minas Gerais que precisa ser tratada. Independente se a gente considera a RID como um recorte de análise ou a questão da região de influência das cidades como alternativa. A questão da REGI, que a gente, pelo menos assim, nós do IPE nós estamos trabalhando correntemente com essa relação,
Primeiro, porque acaba sendo uma unidade única de análise, ou seja, independente de qual região metropolitana analisar, os dados que foram utilizados para subsidiar a criação dessa rede são os mesmos. Então, você, de certa maneira, desconsidera um pouco as relações existentes estaduais e municipais institucionais que criaram ou criam regiões metropolitanas no Brasil. Pode passar. E, nesse sentido, assim, dado independente da relação espacial, da relação só pegar aqui o outro microfone, está aí? Fica mais fácil me abaixando aqui. Pronto, obrigado. Então, independente da escolha de qual recorte analisar, essa relação do DF em torno é um dado. Tá? Então, analisando a evolução urbana do Distrito Federal, desde a década de 60 até os dias atuais, inclusive considerando 2020 como projeção, esse gráfico foi tirado do estudo do Plano Diretor de Transporte Urbano, a gente observa muito bem alguns vetores de expansão, tá? Tanto em direção ao eixo sul, mais concentrado, quanto em relação ao oeste, não somente externo ao DF, mas também intraurbano, como o professor Aldo Paviani falou, a questão da conurbação do DF, de Brasília, com outras regiões administrativas vizinhas, circunvizinhas. Pode passar. E essa configuração, essa expansão, ela acaba gerando algumas disfunções no território, disfunções de ordem e decorrência do ordenamento e uso e ocupação do solo, tá, que é desigual. A maneira como Brasília é planejada é diferente como é planejada algumas cidades aqui internas dentro do Distrito Federal e completamente diferentes de alguns municípios do entorno, como Águas Lindas, Cidade Ocidental, Valparaíso. A oferta habitacional, ela, em função dessa institucionalidade que existe, entre onde eu tenho a União, onde eu tenho o governo do Distrito Federal e eu tenho diversos municípios do entorno promovendo política habitacional, tá? Então, a oferta acaba sendo localizada, só que o problema é metropolitano. Então, como tratar isso de maneira articulada? A questão do saneamento ambiental. Não somente a relação dos índices diferenciados de cobertura, na hora que eu analiso tanto abastecimento de água quanto esgotamento, mas também a questão da coleta de resíduos sólidos e drenagem urbana. É um problema que precisa ser tratado, principalmente por quê? Porque o limite da água não é um limite geopolítico normal, é bacia hidrográfica. Então, como tratar isso dentro do contexto do planejamento municipal? E, por fim, a questão do transporte público, que, como o professor Aldo já falou, é um problema corrente que tem soluções pontuais e possíveis dentro do arcabouço jurídico brasileiro. Pode passar. Apenas para contextualizar, vou apresentar aqui algumas informações. Isso aqui é, no caso, utilizando a REGIC como recorte, população urbana, a gente observa já que o quê? Que o entorno do Distrito Federal já corresponde a mais de 25% da população dessa região metropolitana e sua área de influência. Pode passar. E essa distribuição, você tem uma concentração de renda muito forte, aqui no caso de Brasília, onde a gente tem uma renda média, esses dados, de aproximadamente R$ 4.500 mensal, tá? Enquanto as outras cidades variam entre R$ 1.000, R$ 1.500 mensal. Ou seja, essa concentração, essa concentração populacional, ela, de certa maneira, ela também é uma concentração de renda. Não entrando no mérito das disfunções que existem também dentro do DF, tá? Onde tem Itapuã, por exemplo, que a renda média é bem mais baixa que muitas cidades dessas com renda média do entorno. Então, dentro do agregado, o Distrito Federal ele realmente representa uma grande atração, tá, em relação ao seu entorno, porque eu tenho uma alta renda concentrada aqui dentro do quadrilátero do Distrito Federal. Pode passar. Sendo que essa concentração não necessariamente refletiu no crescimento. Logicamente, o Distrito Federal cresceu em relação às outras regiões metropolitanas mais intensamente. Só que, na hora que eu analiso o entorno do Distrito Federal, de um lado eu tenho a quantidade de domicílios, e do outro lado eu tenho o outro gráfico de população, a gente observa que o crescimento do entorno populacional foi bem maior, à exceção do caso de Planaltina,
e Planaltina e Santo Antônio Descoberto, todas as cidades do entorno cresceram mais do que o Distrito Federal. Tá? E não somente em termos populacionais, mas em termos também da produção imobiliária. A quantidade de domicílios que foram criados foi bem maior no entorno, que é o primeiro gráfico, do que dentro do DF. Pode passar. E essa evolução, se analisa a tipologia, isso aí são dados do último censo, a gente observa o quê? Que esse crescimento de domicílios ele foi também, de certa maneira, focado em uma tipologia habitacional, tá? Que é basicamente apartamentos. E isso é interessante, por quê? Porque eu ganho densidade. Tá? Agora, um outro aspecto que a gente vai tratar um pouco mais à frente é como isso está sendo, a partir de 2009, com a política habitacional federal, do Minha Casa Minha Vida, como esse comportamento da tipologia habitacional vai estar funcionando no entorno. Pode passar um pouco. Pode passar mais um. Pode, não, volta. Obrigado. Então, a produção de domicílios, em termos de crescimento, foi maior em relação o entorno em relação ao Distrito Federal. Só que o déficit habitacional é concentrado. Tá? Esse déficit foi calculado por nós, no estudo que a gente está desenvolvendo, a partir da metodologia da Fundação João Pinheiro, só que, pelo censo, a gente não é possível ainda calcular o déficit por coabitação. Então, esse déficit habitacional é calculado exclusivamente por ônus excessivo, aquelas famílias que gastam mais de 30% da sua renda com aluguel e precariedade. Então, o déficit é concentrado no Distrito Federal, o déficit habitacional, ou seja, 179 mil famílias, tá, demandam habitação. Na hora que eu observo esse dado do entorno, no caso, aí, considerando a RID como recorte, ele decresce, ou seja, Valparaíso também tem um componente expressivo do déficit de 6.500 famílias, 6.500 famílias, o PDOT. A lei de desocupação do solo. Como é que ele atua com o entorno? O entorno acaba sendo um dado, muito mais do que uma questão de você intervir no território. Por quê? Porque eu tenho uma questão da autonomia municipal prevista pela Constituição. A responsável pela política urbana é o município. Tá? Então, como resolver essa questão? E, por fim, aí entra a questão dos planos, do planejamento. Plano diretor de mobilidade, plano diretor de águas, o plano diretor, o plano de habitação, ou seja, como setorialmente tratar a questão metropolitana, como institucionalmente esses planos vão resolver a questão da institucionalidade dessa entidade, e isso em um dado horizonte de tempo. Acho que é algo que é urgente, tá? E espero que o Distrito Federal esteja atuando efetivamente na construção dessa institucionalidade metropolitana que vai tomar conta da questão dos serviços públicos e também da questão do planejamento urbano e territorial do DF. Bem, por último, só meu contato. Tá? A agência do IPEA está realizando pesquisas na questão metropolitana. O DF acaba sendo o nosso parceiro, tanto pela Codeplan quanto pela CEDAB. A gente tem um acordo de cooperação técnica específico na questão dos instrumentos urbanísticos, operações urbanas, o outorga, e a questão da rede IPEA, da plataforma IPEA de pesquisa, que acho que a Codeplan faz parte. Bem, é isso. Muito obrigado. E fico aguardando perguntas. Bom, agradecemos a apresentação do Vicente e do IPEA. É muito importante ter esses dados de comparação entre indicadores socioeconômicos entre o DF e o entorno. E é muito importante também já saber de um instrumento legal, jurídico, que pode ser utilizado na resolução dessas diferenças, como o consórcio. Lembrando também que o IPEA faz parte do Comitê Gestor do Observatório de Equidade, que é uma instituição do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, juntamente com a Codeplan. Gostaria de perguntar aos palestrantes se é possível repassar as palestras, as apresentações de PowerPoint, como é que seria isso. Então, quando abrimos o debate, os palestrantes, por favor, informem se isso é possível e como fazê-lo.
Então, eu passo a palavra agora para o senhor Rômulo Ribeiro, do Observatório das Metrópoles, da Universidade de Brasília. Bom dia a todos e a todas. Primeiro, gostaria de agradecer o convite, para que possamos sempre estar debatendo essas questões dos nossos estudos, da questão metropolitana. E, nesse sentido, o Observatório das Metrópoles, que é uma grande instituição do IPUR, Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da Universidade do Rio de Janeiro, do qual eu represento o Núcleo Brasília, nós temos desenvolvido diversos estudos e que, como tanto o professor Aldo colocou, quanto o Vicente, os dados que eu vou apresentar, as discussões que vamos fazer sempre na mesma direção. Só para ilustrar algumas questões, essa primeira figura mostra para a gente o forte crescimento urbano que nós tivemos no Brasil, atingindo hoje cerca de 84,4%, hoje não, em 2010, 84,4% de população urbana, sendo que a nossa RID, nós temos cerca de 86% da população em área urbana, então acima do nível nacional, mostrando que somos uma sociedade urbana e necessitamos de soluções para esse contexto urbano. A palavra mais utilizada que a gente tem que pensar aqui e que nós temos que pensar é sempre na integração. Como integrar, então, essa realidade urbana, pesadamente urbana que nós temos? Dentro disso, desse contexto urbano, esse aqui mostra para a gente, e aqui embaixo nós temos a rede, DF, é uma relação que nós temos entre a dispersão de ocupação territorial, relacionada ao censo 2010. Ligando isso à questão da população e à dispersão. Se vocês forem olhar aqui o gráfico, nós temos aqui 16 regiões metropolitanas em vermelho e mais 50 cidades no mundo, em todas as regiões do mundo. O Distrito Federal e a sua rede se localizam como a mais dispersa. Observe que São Paulo, cadê São Paulo aqui, das brasileiras é a mais compacta, significa que a população está mais próxima do centro. E que aqui no DF a população está mais distante do centro. Não é o número de pessoas, porque a correlação que a gente fizer aqui é extremamente baixa. Nós estamos falando aqui em mais de quase 20 milhões de pessoas, é que nós estamos falando pouco mais de 3,5 milhões. E somos mais espalhados do que a própria região metropolitana de São Paulo, bem menos concentrados. O mesmo se dá em relação à construção de área urbana. Ainda somos os mais dispersos. O que isso significa? Custo. Custo de habitação, custo de infraestrutura, custo de transporte, custo. É caro para o governo manter essa estrutura dispersa. Seja ele estritamente do Distrito Federal, seja ele de Goiás, seja ele de Minas, dentro desse contexto aqui, é caro. É mais caro a estrutura aqui, em Brasília, por essa dispersão, do que a própria estrutura em São Paulo, apesar de ser bem maior. Não vou apresentar aqui, mas a gente tem um estudo feito sobre ociosidade de infraestrutura. São Paulo tem cerca de 7% de ociosidade de infraestrutura. O que significa isso? Infraestrutura que passa onde não mora ninguém, mas tem que passar. Brasília, 40%. Passa onde não mora ninguém, mas tem que passar para conectar as áreas fragmentadas do nosso território. Custo. Dentro da questão da dispersão, vou mostrar algumas figuras aqui, esse é uma das teorias que a gente trabalha, desenvolvido por um economista ligado ao Banco Mundial, onde a gente verifica justamente essa questão de onde a população se localiza em função da estrutura territorial e em função do seu centro de negócios. Dois exemplos aqui, vou mostrar mais alguns. Você tem aqui Moscou, você tem aqui, se não me engano, Paris, mostrando mais algumas outras cidades no mundo. Observem que boa parte delas tem sempre um pico forte.
Aqui, Xangai é a cidade mais compacta, dentro das mais de 60 analisadas pelo nosso grupo. Observe a estrutura, quanto maior o pico aqui, maior a concentração de pessoas. Quando nós vamos olhar a nossa rede, depois eu vou dar um zoom ali, observe a forte concentração no Distrito Federal, e próximo aqui, Valparaíso, Gama, e uma baixíssima concentração populacional nos outros territórios. Quando a gente aproxima um pouquinho mais, para ver um pouco melhor os prismas, a gente identifica o forte crescimento periférico, longe do plano piloto, área concentradora de empregos. 47,7% dos empregos totais são localizados no plano piloto, nessa região aqui. Gerando também um forte deslocamento dessa população, observe, altamente densificada aqui, para a região de empregos e serviços. Isso aqui também nos mostra como a população se distribui. Também são algumas cidades no mundo. Observe que é sempre um comportamento próximo ao centro, muita gente, à medida que eu vou afastando, isso aqui vai reduzindo. São várias cidades, aqui tem outros, mas o comportamento é sempre o mesmo. Das cidades analisadas, inclusive incluindo as cidades brasileiras que eu não coloquei aqui, que seguem aquele padrão de comportamento, apenas 3 são comportamento inverso. Próximo ao centro, pouca gente. À medida que eu afasto, a população aumenta. Qual a justificativa disso? São duas possíveis justificativas ali. Forte controle do Estado e a própria segregação racial. Então, nós temos aqui Joanesburgo, África do Sul. Mesmo apesar da queda do apartheid, existe uma concentração muito forte da população branca no centro e uma massa negra distante desse centro. Nós temos Moscou, um forte controle estatal em função do regime, né, que existe lá, e o prosseguimento desse regime. E Brasília, em função do tombamento, também um forte controle estatal, o que não permite a densificação no centro. Sendo que uma das questões, né, e aqui eu não nada contra a questão do tombamento, nada contra o IPHAN, mas é um consenso internacional que o interessante é você densificar o centro, porque já existe infraestrutura instalada. Fica mais barato para as pessoas. As pessoas ficam mais próximas do seu trabalho, do seu serviço, do seu lazer. Quando a gente tem uma estrutura dessa aqui, você encarece o processo de ocupação da cidade. Outra coisa forte, e isso muito dentro também de Brasília, eu tenho um aluno que está trabalhando, inclusive, no levantamento desses dados, é o custo da terra, que está ligado diretamente a essa estrutura aqui. Então, quanto mais próximo do centro, mais caro se torna o custo da terra. Pela infraestrutura, pela proximidade dos empregos, pela questão do lazer, pela questão da cultura. Então, isso encarece e muito a questão do custo da terra. E a qualificação dessa terra é que acaba também agregando valor a ela e para os seus usuários, os proprietários. Se a gente for, por exemplo, falar da cidade de Ceilândia, a maior cidade do Distrito Federal, não tem shopping, não tem cinema, não tem teatro, e é a maior cidade do Distrito Federal. Com um custo muito inferior ao que a gente teria que fôssemos falar do plano piloto, com toda essa questão cultural, social agregada ali. Mostrando o crescimento das áreas, observa assim, que o número populacional tem crescido, tanto, aqui separei, né, Distrito Federal, e aqui os municípios de entorno. Aqui especificamente só os municípios de entorno, é interessante, aqui não dá para visualizar bem, mas eu quis mostrar dessa forma. A gente identifica alguns municípios crescendo muito fortemente, como Águas Lindas, Santo Antônio, outros com decréscimo nesse processo. Nós temos migrações internas entre os municípios, em busca de emprego, em busca de terras mais baratas, em busca de terrenos para serem ocupados de forma ilegal, por não tem condição de pagar o terreno legalmente. Então, há uma migração interna dessa população. Mas o mais interessante é isso daqui, ó. Taxa de crescimento.
nós estamos tendo uma redução da taxa de crescimento. Como é que a população está crescendo e a redução da taxa de crescimento? Simples. Nós já temos uma população muito grande. Vamos pensar o seguinte, se no passado eu tinha um habitante, chegava outro, crescimento de 100%. Se eu tenho 100 mil, chega a 10 mil, crescimento de 1%. O crescimento não é positivo. Então a gente continua agregando população, mas num ritmo menor. Se a gente comparar a outros períodos do passado. Isso não quer dizer que eu tenho menos pessoas no sistema. Tá? Eu tenho um número muito maior, porque, né, isso é progressivo em função do crescimento da população anterior. E aí a gente tem uma série de problemas já comentados sobre habitação, saneamento, educação, saúde, que são problemas extremamente sérios. Eu gosto muito desse desenho, né, dos irmãos Caruso, que mostra uma visão, isso na década de 80, dessa ocupação descontrolada de entorno. Isso na década de 80 esse desenho foi feito. E a gente tem vivido uma coisa semelhante a essa. Esse crescimento, essa necessidade de ocupação, sem o devido controle, sem a devida organização para que as pessoas possam ter qualidade nessa organização. Dentro disso, né, uma ilustração sobre, também ligada à questão de transportes, de localização de centros. Nós temos uma estrutura aqui na rede extremamente, fortemente monocêntrica, quer dizer, com um centro muito forte, concentrador de empregos e serviços. O que gera um forte deslocamento, né, do entorno para este centro. E aí tudo aquilo que nós já sabemos, já foi falado, todos os problemas relacionados a isso, e que está se tentando equacionar com diferentes modais, com diferentes soluções. Qual seria a melhor solução? Várias cidades têm mostrado que é, o que também já foi discutido, a descentralização. É você conseguir, não estou dizendo que é fácil, mas descentralizar essa estrutura, fazendo com que as pessoas possam morar perto dos seus empregos, gerando fluxos laterais e reduzindo os fluxos centrais. Isso desonera o tráfego, cria possibilidades, né, de crescimento nessas regiões periféricas. Além disso, melhora a qualidade de vida. Imagina o que é você poder ir caminhando para o seu trabalho. Imagina o que é, né, aqui em Brasília a gente pensa, pô, caminhar para o trabalho não é muito o nosso padrão aqui. Mas em algumas cidades brasileiras é. Eu tenho um colega que ele é professor na Federal da Bahia, Salvador, ele vai todo dia caminhando pela orla, Praia Vermelha, trabalho. Olha que beleza, vai caminhando pela praia, volta caminhando pela praia. Existe essa possibilidade. Então não é uma coisa assim, uma coisa utópica. Claro que a descentralização é um processo muito longo, muito complicado. Mas se a gente não começar a pensar nisso, nós vamos continuar a ter uma estrutura como essa aqui, ó. Quanto mais quente a cor, significa maior tendência de circulação, maior concentração. Quanto mais fria a cor, significa que é mais difícil chegar, mais difícil acessar. E a gente observa claramente o eixo que foi mostrado, né, o PDTU mostra isso, é justamente isso daqui, ó, o eixo da Épia, ligando a região nordeste do país com a região sudeste do país. Enquanto os municípios da nossa rede são todos, né, de difícil conexão, difícil acesso, ligados a esse centro concentrador aqui. O IPK também já foi mostrado, e em função justamente dessa desconexão, dessas longas distâncias, nós temos um IPK muito baixo, a gente transporta pouca gente por quilômetro, e com isso nós temos também a passagem mais cara, uma das mais caras do país. Não é rentável, digamos assim, para o empresariado, né, essas grandes distâncias e a grande concentração dos empregos. Porque isso é que vai fazer com que não haja troca de passageiros ao longo do percurso. As pessoas entram na parada e só vão descer na parada final. Com isso, né, esse é um gráfico bastante interessante, também gerado pelo Alain Berthaud, do Banco Mundial, mostrando possibilidades de avaliação em função da concentração do seu centro e da densidade da população. Mostrando, quando eu tenho cidades
fortemente policêntrica, com muitos centros, né, mas com densidade muito baixa, acaba que o transporte individual é o mais indicado. Porque a densidade é baixa, tem pouca gente morando, então eu tenho, né, amplas distâncias a serem percorridas ali. Quando a gente tem uma situação, e aí o DF e a RID estão quase chegando aqui, nós estamos mais abaixo, né, no meio termo entre muitos centros e um centro único, e uma densidade baixa, uma densidade média, o interessante é você trabalhar com o transporte individual e transporte coletivo. E aí integrar esse processo. É você poder chegar com o seu veículo, parar numa estação de transição e dali circular para outros locais, de diversas formas possíveis. E quando a gente tem uma densidade muito alta e um centro muito concentrado, como eu mostrei em Xangai, o único meio de transporte é o coletivo. Você não tem nem como andar. Xangai é uma loucura. Não pense nem em andar de carro lá, assim como Manhattan, que é uma doideira. Você vai aqueles filmes, fica preso no trânsito o tempo inteiro, é aquilo. Porque todo mundo vai para o mesmo lugar e extremamente adensado. A gente pensando nessa estrutura aqui, ó, nos motiva mais a pensar justamente nesse modelo, né, multimodal que tem que ser implantado. Não é nem que poderia, ele tem que ser implantado. E as pessoas têm que entender isso como uma mudança cultural também. A gente tem que sair da questão do status de eu ter o meu carro. E eu brinco muito com meus alunos. Qual o primeiro desejo de vocês? Meu carro próprio. Qual o segundo? A casa própria. Primeiro quer ter o carro, depois a casa. A gente tem que mudar isso. A gente tem que ver que o carro é só um meio, e não o status de eu poder estar mostrando aí pela cidade, como a gente vê muito, e é da cultura do brasileiro, principalmente do brasiliense. Situações como essa são muito comuns, essa foto é bastante, né, divulgada, a foto todo mundo já viu, de tráfego pesado o tempo inteiro, nos horários de pico, né, indo em direção ao centro. E a grande discussão que se faz ainda, né, eu gosto muito dos cartunistas brasileiros, é justamente essa. Acabamos de passar por um período eleitoral. Se eleito for, transformarei nossa cidade num sistema viário que todo automóvel terá orgulho de trafegar. A gente faz cidade para carro, a gente não faz cidade para gente. Outra mudança de paradigma. É parar de pensar, olha, vamos fazer mais vias, estruturas, ampliar. Não, vamos fazer cidade para pessoas, onde elas possam circular, possam se encontrar. Questão da habitação, também, muito da questão das mudanças da política de reforma, que acaba considerando tudo como condomínio para poder regularizar, desde estruturas como essa, muito comuns, né, região Águas Claras, Taguatinga, no Guará está crescendo demais, e estruturas como essa, como a gente tem visto, né, nos condomínios do Lago Sul, né, Itapuã, Arniqueira e outras, tudo considerado como condomínio, favorecendo o processo de legalização e regularização sem levar em conta os impactos ambientais dentro do sistema. Enquanto esse daqui normalmente está ligado à rede de esgoto, esse daqui você está trabalhando com fossas, normalmente fossas negras, porque a fossa séptica ela tem um custo um pouco mais elevado. Também já foi colocada a questão da diferença, né, salarial, diferença de renda, mostrando o Distrito Federal lá em cima, como o mais discrepante entre o mais rico e o mais pobre, enquanto os municípios do entorno acabam tendo um padrão muito semelhante entre eles. E a gente tem que melhorar esse diálogo aqui, ó, entre ricos e pobres. A gente tem que reduzir, tirar esse muro aí e facilitar o acesso, de forma que a gente realmente quebre essa questão, né, dessa desigualdade. Vou passar um pouco mais rápido, meu tempo está acabando. Isso é um dado que mostra a população abaixo da linha de pobreza, em relação à distância ao centro. Em azul, 2000, em vermelho, 2010. Se a gente vai olhar o percentual, né, dessa população, observe que está altamente concentrado próximo ao centro. E o interessante comentar, eu fiz esse estudo para 16 regiões metropolitanas. Todos mostram o mesmo padrão e uma distância máxima dessa população pesada, concentrada, 25 quilômetros do centro. Então, a população que está próxima, não está distante como se pensa.
Por quê? Porque ele tem serviço, tem possibilidade de ganho, de forma informal, ela consegue sobreviver. Mas o interessante notar é que houve uma redução em relação a 2000, o que é uma coisa positiva. A questão de gestão é o atuar agora. É você pensar nos problemas que nós temos, né, pobreza, transporte, né, são cenas, né, das últimas chuvas aqui no Distrito Federal, problema de infraestrutura, problema do saneamento, da população excluída, os engarrafamentos, aqui eu falei, a gente faz a cidade para carros e não cidade para pessoas, o transporte já saturado pela alta concentração de empregos e a população morando distante, nós temos o nosso metrô, a rodoviária, ônibus circulando. E uma ideia bastante interessante, né, que mostra, a gente ainda pensa muito nesse processo aqui de planejamento, que é de expansão e esgotamento, onde vamos expandir a cidade ao máximo e esgotar os recursos ao máximo, para que todo mundo possa ter condição. A gente tem que mudar isso, planejando, pensando para o futuro, de forma a pensar na reinvenção das cidades, na inovação. Um exemplo aqui, né, essa aqui em Nova York, isso aqui era uma pista elevada, São Paulo tem muito, e ela, né, deixou de ser utilizada. Qual seria a ideia? Implode. O que o pessoal de Nova York fez? Não implode, está instalado lá. Vamos fazer um parque linear. Fizeram um grande parque linear, revitalizaram a área, é muito utilizado e não implodiram a estrutura. Nós temos outros exemplos, como despoluição de rios. Esse era considerado um dos rios mais poluídos do mundo, né, em Seul. Hoje está totalmente despoluído, melhorando a qualidade de vida da sua população. Investimento em transporte coletivo de qualidade, para que a população possa usufruir da cidade. Urbanização, né, de favelas, mas mantendo a característica dela. Não é urbanizar, você transformar o espaço de forma que a população não o reconheça, mas qualificar o espaço para que ela possa aproveitar desse espaço. Claro, o exemplo de Barcelona, a gente sempre tem que comentar, de uma mudança muito forte do espaço, qualificando e melhorando para a sua população. E a ideia é sempre planejar com e para as pessoas. Né? E a ideia, que cidade queremos? Aquela cidade para o automóvel ou a cidade para as pessoas? Essa é uma decisão que tem que ser tomada em âmbito, não só político, mas também em âmbito, né, da sociedade. Ela tem que participar do processo. Apesar de a gente comentar, eu coloquei aqui o plano diretor, ele participativo, a tendência é que a comunidade participe da sua elaboração e simplesmente se afasta no momento de implementação. Isso é que a gente tem que mudar também. A população ela tem que acompanhar isso. E a ideia do desenvolvimento sustentável é você fazer com que a população ela possa se encontrar. Coloquei ali a Praça do Relógio, né, a Feira do Guará, onde as pessoas se veem, se encontram, conversam. Diferente das estruturas de shopping, onde você vai, você não sabe nem se é dia, se é noite, você não fala com ninguém, você não vê ninguém. Está cheio de gente, mas está sozinho. Isso aqui é cidade. Isso aqui é ilusão. A gente tem que mudar também esse pensamento relacionado à questão do consumo, de forma que a gente tem que pensar em situações como os recursos, a paisagem, o lugar, o âmbito público, as relações sociais comunitárias. Nesse pensar, né, integrado, cultural, social, uma coisa que eu também sempre falo com meus alunos, o Distrito Federal inventou, eu falei, não, todos somos goianos do quadradinho. Nada mais do que isso. Isso aqui tudo é Goiás e simplesmente botaram um quadrado em volta. Eu sou nascido aqui, então eu falo, olha, somos goianos do quadradinho. E pensar como foi colocado os nossos irmãos, né, que estão aí do lado, de forma mais eficiente. Quais são os desafios? Gerar ações integradas e sistêmicas. Não há solução mágica. Construir urbanidade, não apenas infraestrutura. Como eu falei, as pessoas poderem ocupar o espaço. Uma crítica muito forte que a gente faz ao Minha Casa e Minha Vida é que se faz um monte de casinha, mas você não dá urbanidade. São áreas áridas, sem árvores, sem parque, sem escola, sem nada. É um exemplo decadente do subúrbio norte-americano da década de 70, onde todo mundo morava longe, todo mundo tem que pegar seu carro, ir para o trabalho, para a escola, até para comprar pão. Isso tem que ser mudado. A gente tem que criar cidade, não é simplesmente caixinhas para as pessoas à noite chegarem lá e dormirem.
A gente tem que pensar em cidades que as pessoas possam vivenciar essa cidade. E a meta é fazer para as pessoas. Isso que a gente tem que pensar. Como também foi colocado, parar de pensar só em infraestrutura, parar de pensar só na estrutura construída, mas pensar nas pessoas dentro da estrutura construída. E eu agradeço a atenção. Muito obrigado. Thank you.